Desde a antiguidade, diferentes culturas registram a existência de pessoas que parecem perceber o mundo de forma mais profunda do que a maioria. Não porque veem algo invisível, mas porque sentem mais. Ambientes, olhares, silêncios e emoções alheias são captados quase automaticamente, como se houvesse uma leitura constante do que não é dito. Essas pessoas costumam carregar um conflito silencioso. Muitas crescem se perguntando por que reagem de maneira tão intensa a situações que para outros parecem banais. Um ambiente pesado pode causar exaustão, uma conversa pode afetar o humor por horas, e certos lugares simplesmente não fazem bem, mesmo sem uma explicação lógica imediata. Durante muito tempo, isso foi interpretado como algo místico ou sobrenatural. Mas este vídeo segue um caminho diferente. Aqui, o que chamamos de dom espiritual será tratado a partir de sinais observáveis e amplamente estudados por psicólogos, antropólogos e pesquisadores do comportamento humano. Características como sensibilidade emocional elevada, empatia profunda e percepção refinada de padrões sociais e emocionais. Se em algum momento da sua vida você já sentiu que não funciona como a maioria das pessoas, que percebe nuances que outros ignoram ou que carregam uma profundidade difícil de explicar, este conteúdo não vai prometer respostas mágicas, mas pode ajudar a entender, com mais clareza e consciência, por que algumas pessoas simplesmente percebem mais do que outras. Quando se fala em dom espiritual, muitas pessoas imaginam algo sobrenatural, ligado a poderes, visões ou habilidades fora do comum. No entanto, quando esse conceito é analisado de forma racional e verificável, ele ganha um significado muito mais concreto e humano. Em praticamente todas as religiões e tradições culturais, o chamado dom espiritual aparece associado a pessoas que demonstram alta empatia, profunda capacidade de introspecção, sensibilidade simbólica e uma percepção emocional acima da média. Esses indivíduos não necessariamente acreditam nas mesmas coisas, mas compartilham um traço em comum: a forma intensa como interpretam o mundo interno e externo. A psicologia moderna descreve esse perfil como um funcionamento mental mais sensível aos estímulos. Sons, emoções, expressões faciais, mudanças sutis no ambiente e até contradições no discurso alheio são processados com maior profundidade. O cérebro dessas pessoas tende a cruzar informações emocionais, cognitivas e sensoriais de maneira mais integrada. Culturalmente, ao longo da história, esse tipo de sensibilidade foi interpretado como espiritualidade, intuição ou dom. Mas do ponto de vista científico, não se trata de algo místico. É uma variação natural da personalidade humana, estudada e reconhecida, que explica por que algumas pessoas sentem, refletem e percebem a realidade de forma mais intensa do que outras. A sensibilidade emocional acima da média é um dos sinais mais recorrentes associados ao que muitas culturas chamam de dom espiritual. Pessoas com esse traço não apenas sentem emoções com mais intensidade, mas também percebem com facilidade o estado emocional dos outros, mesmo quando ninguém diz nada. Pesquisas em psicologia sobre pessoas altamente sensíveis mostram que esse grupo capta detalhes sutis do ambiente, como mudanças no tom de voz, expressões faciais quase imperceptíveis e o clima emocional de um lugar. O cérebro reage de forma mais ativa a esses estímulos, o que explica por que ambientes tensos, barulhentos ou emocionalmente carregados podem causar cansaço, ansiedade ou necessidade de isolamento. Essa sensibilidade não significa fragilidade emocional. Pelo contrário, trata-se de um sistema nervoso mais responsivo, que processa informações emocionais com maior profundidade. O desafio surge quando a pessoa não entende esse funcionamento e tenta se adaptar a padrões que não respeitam seus limites internos. Por esse motivo, muitas pessoas com sensibilidade emocional elevada sentem necessidade de silêncio, momentos de recolhimento e espaços seguros para reorganizar as próprias emoções. Quando bem compreendida e equilibrada, essa característica se torna uma grande ferramenta de empatia, compreensão humana e consciência emocional, e não um peso ou fraqueza. Um forte senso de empatia e compaixão é outro traço central frequentemente associado ao que se chama de dom espiritual. Aqui, empatia não significa apenas compreender racionalmente o que o outro sente, mas vivenciar emocionalmente parte dessa experiência, como se houvesse uma sintonia natural com o estado interno das pessoas ao redor. Estudos em neurociência indicam que algumas pessoas apresentam maior ativação das áreas cerebrais ligadas à empatia emocional. Isso faz com que sofrimento, tristeza ou angústia alheia não passem despercebidos,
mesmo quando são disfarçados. Muitas vezes, essa percepção acontece antes de qualquer explicação verbal, o que leva à sensação de sentir o outro. Esse nível de empatia costuma gerar um impulso espontâneo de ajudar, acolher ou orientar, não por obrigação moral, mas porque ignorar a dor alheia causa desconforto interno. Historicamente, indivíduos com esse perfil foram vistos como cuidadores, conselheiros ou mediadores dentro dos grupos sociais, justamente por sua capacidade de compreender diferentes pontos de vista. No entanto, sem limites emocionais claros, essa empatia intensa pode levar ao esgotamento. Pessoas muito compassivas tendem a absorver problemas que não são seus, confundindo responsabilidade com cuidado. Por isso, aprender a equilibrar empatia com autoconsciência é essencial para que essa característica funcione como uma força e não como uma fonte constante de desgaste emocional. A tendência natural à introspecção e à reflexão profunda é outro sinal marcante de pessoas com sensibilidade espiritual elevada. Elas não se contentam com respostas superficiais ou explicações prontas. Questionam constantemente o sentido das experiências, das relações e até da própria existência. Essa curiosidade interna não é apenas intelectual, mas emocional e simbólica, envolvendo uma busca por coerência entre sentimentos, valores e ações. Pesquisas em psicologia associam essa característica a um traço de personalidade chamado abertura à experiência, que está ligado à criatividade, à capacidade de pensar simbolicamente e à apreciação de dimensões mais sutis da vida. Indivíduos com alta introspecção tendem a refletir sobre padrões de comportamento, causas de conflitos e lições pessoais, muitas vezes registrando pensamentos em diários ou meditando sobre situações cotidianas. Essa reflexão profunda também explica por que essas pessoas muitas vezes se sentem diferentes ou isoladas. Enquanto a maioria segue rotinas e respostas automáticas, elas mergulham em questionamentos que não têm respostas imediatas. No entanto, essa característica, quando bem canalizada, permite desenvolvimento emocional, autoconhecimento e uma visão de mundo mais ampla e empática. Em essência, a introspecção não é apenas pensar demais, é perceber a vida com uma densidade que poucos conseguem, transformando experiências comuns em aprendizado e crescimento pessoal contínuo. A sensação de não pertencimento em ambientes superficiais é algo comum entre pessoas com sensibilidade espiritual elevada. Esses indivíduos frequentemente percebem nuances e profundidades que passam despercebidas para a maioria. E isso faz com que situações sociais superficiais, conversas vazias ou ambientes muito competitivos gerem desconforto ou desgaste emocional. Pesquisas em psicologia sugerem que essa percepção está ligada à forma como essas pessoas processam informações emocionais e sociais. Elas notam contradições, falta de sinceridade ou incoerência entre palavras e atitudes, e isso cria uma sensação de desconexão em ambientes que não estimulam reflexão ou autenticidade. Historicamente, indivíduos assim costumavam ocupar papéis especiais nas sociedades, como conselheiros, mediadores ou guardiões de tradições, justamente porque não se acomodavam à superficialidade. Essa distância do comum não é um defeito, mas uma forma de manter integridade e sensibilidade às nuances da vida. No dia a dia, essa característica pode se manifestar como a preferência por conversas profundas, círculos íntimos de amizade e momentos de solitude, em vez de buscar aprovação em grupos grandes ou ambientes altamente competitivos. Reconhecer essa tendência ajuda a entender que o sentimento de não pertencimento não é inadequação, mas sim um sinal de percepção mais refinada da realidade. A intuição bem desenvolvida é outro sinal frequentemente associado à sensibilidade espiritual elevada, mas é importante entender que ela não é misticismo. Trata-se da capacidade do cérebro de reconhecer padrões rapidamente com base em experiências passadas, informações sutis do ambiente e percepção emocional. Pessoas com essa característica tendem a captar sinais que passam despercebidos para a maioria. Mudanças sutis no comportamento das pessoas, pequenas discrepâncias em conversas ou sinais físicos e emocionais que indicam algo além do que é dito. Essa percepção rápida permite decisões intuitivas, que muitas vezes parecem instintivas ou inexplicáveis para quem observa de fora. Estudos em psicologia cognitiva e neurociência mostram que indivíduos altamente sensíveis processam mais informações simultaneamente e conseguem conectar detalhes aparentemente desconexos, criando uma forma de leitura de padrões que se manifesta como intuição. Em outras palavras, o que parece um pressentimento é,
Na realidade, uma análise inconsciente de dados emocionais e comportamentais. Essa habilidade pode ser extremamente útil na vida cotidiana. Ela permite antecipar conflitos, entender melhor as pessoas ao redor e tomar decisões mais alinhadas com o próprio julgamento interno. Mas assim como a empatia intensa, a intuição precisa ser equilibrada com reflexão consciente para que não se transforme em ansiedade ou insegurança diante de decisões. No fim, a intuição dessas pessoas é uma ferramenta natural do cérebro, amplificada pela sensibilidade emocional, que explica por que elas muitas vezes percebem mais do que outras, sem recorrer a explicações sobrenaturais. A busca constante por propósito e coerência interna é uma característica marcante de pessoas com sensibilidade espiritual elevada. Elas não se contentam em seguir rotinas ou aceitar regras e expectativas apenas porque são comuns. Sentem necessidade de alinhar suas ações, escolhas e relacionamentos com valores pessoais e sentido de vida. Estudos em psicologia existencial mostram que esse traço está ligado a uma maior consciência de si e do mundo. Pessoas assim refletem sobre o impacto de suas atitudes, questionam tradições, analisam padrões sociais e buscam significado em cada experiência. Essa necessidade de coerência interna muitas vezes leva à rejeição de comportamentos superficiais ou de situações que vão contra seus princípios. Embora essa busca possa gerar frustração em ambientes que valorizam produtividade ou resultados imediatos, ela também proporciona clareza sobre prioridades e escolhas. Indivíduos que desenvolvem essa consciência tendem a construir relacionamentos mais autênticos, carreiras mais alinhadas com seus valores e uma vida emocional mais equilibrada. Em essência, a busca por propósito não é apenas filosofia ou idealismo. É uma forma de viver de maneira coerente consigo mesmo. Para quem percebe o mundo de forma intensa, essa coerência se torna uma bússola interna que guia decisões, protege a saúde emocional e transforma experiências comuns em aprendizado profundo. Os conflitos internos entre razão e sensibilidade são comuns entre pessoas com alta sensibilidade espiritual. Elas sentem e percebem o mundo de maneira intensa, mas ao mesmo tempo têm consciência da lógica e das expectativas externas, criando uma tensão constante entre o que sentem e o que consideram racionalmente correto. Esse conflito se manifesta de várias formas. Decisões simples podem se tornar complicadas porque a pessoa pondera não apenas fatos objetivos, mas também impactos emocionais e éticos. Sentimentos profundos podem entrar em choque com normas sociais ou profissionais, e momentos de sobrecarga emocional podem gerar insegurança ou dúvida sobre o próprio julgamento. Pesquisas em psicologia sobre pessoas altamente sensíveis mostram que esse embate entre emoção e razão é resultado de processamento cerebral mais complexo, envolvendo maior atenção a detalhes emocionais, sociais e contextuais. É como se a pessoa tivesse múltiplas camadas de análise acontecendo ao mesmo tempo, tornando a experiência de vida mais rica, mas também mais desgastante. Aprender a equilibrar esses dois lados é essencial. Reconhecer que a sensibilidade não é um defeito e que a razão pode servir de guia ajuda a transformar o conflito interno em autoconhecimento e decisões mais conscientes. Quando bem administrada, essa dualidade entre emoção e lógica permite uma vida mais harmoniosa, escolhas mais alinhadas com valores pessoais e maior capacidade de compreender o mundo e as pessoas ao redor. O cuidado necessário ao interpretar esses sinais é fundamental. Ter características como sensibilidade emocional elevada, empatia profunda ou intuição aguçada não significa possuir poderes sobrenaturais ou estar destinado a uma missão especial. São variações naturais da personalidade humana, observadas e estudadas por psicólogos e neurocientistas, que apenas indicam um funcionamento mental e emocional mais intenso. Muitas pessoas podem se enganar ou romantizar essas características, acreditando que tudo que sentem ou percebem tem um significado místico. Isso pode gerar frustração, ansiedade ou dependência de explicações externas que não correspondem à realidade. Reconhecer esses traços de forma racional permite valorizar a própria sensibilidade sem criar expectativas irreais. Além disso, cada pessoa experimenta esses sinais de forma única. O que para um indivíduo é um indício claro de intuição, para outro pode ser apenas percepção apurada ou atenção aos detalhes. Por isso, é importante observar padrões de comportamento e sentimentos ao longo do tempo, e não interpretar eventos isolados como evidências de algo extraordinário. Em resumo, compreender esses sinais com discernimento ajuda a desenvolver autoconhecimento, equilíbrio emocional e consciência das próprias capacidades. O verdadeiro dom não está em misticismo, mas na habilidade de usar essa sensibilidade de maneira saudável, prática e construtiva no dia a dia. Desenvolver equilíbrio emocional e espiritual de forma saudável
É essencial para quem possui sensibilidade elevada. Ter empatia intensa, percepção aguçada e introspecção profunda pode ser uma força poderosa, mas também exige cuidado para que essas características não se tornem fonte de sobrecarga ou ansiedade. Uma das práticas mais recomendadas é o autoconhecimento. Refletir sobre padrões de pensamento, emoções e reações permite identificar gatilhos de estresse e formas de lidar com eles de maneira consciente. Escrever em diário, meditar ou simplesmente reservar momentos de silêncio para organizar ideias ajuda a processar experiências de forma mais clara. Terapias, como psicoterapia ou aconselhamento psicológico, também são importantes. Profissionais podem auxiliar na compreensão da própria sensibilidade, ensinar técnicas de regulação emocional e ajudar a estabelecer limites saudáveis em relacionamentos e ambientes de trabalho. Outra ferramenta valiosa é aprender a estabelecer limites emocionais. Pessoas muito empáticas e sensíveis muitas vezes assumem responsabilidades que não lhes pertencem, absorvendo problemas alheios. Saber quando ajudar e quando se proteger é crucial para manter a saúde mental e a energia emocional equilibrada. Atividades que promovam conexão consigo mesmo e com valores pessoais também são eficazes. Exercícios de atenção plena, práticas de gratidão, hobbies criativos e momentos de contato com a natureza contribuem para uma sensação de propósito e coerência interna. No fim, desenvolver equilíbrio não significa suprimir a sensibilidade, mas aprender a canalizá-la de forma consciente e transformar a percepção intensa do mundo em uma ferramenta de autoconhecimento, empatia real e decisões alinhadas com valores pessoais, garantindo que o dom seja vivido como força e não como fardo. Reconhecer o dom não significa romantizar ou supervalorizar suas características. Pessoas com sensibilidade espiritual elevada podem perceber mais, refletir mais e sentir mais do que a maioria, mas isso não as torna superiores nem predestinadas a algo especial. Trata-se, acima de tudo, de compreender e aceitar uma forma diferente de vivenciar o mundo. Ao identificar sinais como empatia intensa, introspecção profunda, intuição aguçada e busca por coerência interna, você ganha consciência de como sua mente e suas emoções funcionam. Esse reconhecimento permite tomar decisões mais alinhadas com seus valores, criar relacionamentos mais saudáveis e viver de maneira mais equilibrada, aproveitando a profundidade de percepção como uma ferramenta e não como um peso. O verdadeiro dom está na capacidade de usar essa sensibilidade para entender a si mesmo e aos outros, cultivar empatia real e construir significado na própria vida. Aceitar essa diferença é o primeiro passo para transformar a percepção intensa em autoconhecimento, equilíbrio emocional e crescimento pessoal. Em outras palavras, perceber que você sente e entende mais não é um fardo, mas uma oportunidade. A oportunidade de viver com mais consciência, propósito e conexão com aquilo que realmente importa.